Bom dia para todos. Que seja um dia de muita paz, de alegria, porque hoje é um dia muito especial para nós aqui, né? Em todas as cidades, em que se comemora a Dia das nossas mães, as mães das mães também. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de lembrar que a água fluidificada, com certeza principal, inestimável, as pessoas possam trazer sua garrafinha individual guardada na bolsa, porque a água será fluidificada da mesma maneira. Para evitar as aglomerações, né? Porque, de acordo com as autoridades sanitárias, eles continuam usando o protocolo. E também, hoje, por ser um dia especial, depois do final da palestra, do passe coletivo, que a gente ainda está usando, pelo mesmo motivo, nós vamos ter umas homenagens às mães. Então, eu pediria que ninguém se levantasse a partir depois do passo para guardar as homenagens que vão ser feitas para nossas mães. Eu vou iniciar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Espírito Emmanuel. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7, 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva, e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus filhos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-o em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente,
A atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil no homem, na esfera carnal, é viver e morrer fiel ao supremo bem. E com essas palavras, né, de Emmanuel para nós, no dia de hoje, vamos nos transformarmos em ouvintes, em receptivos, para absorver a partir deste momento a energia que rola neste salão, nos abençoando, nos amparando, confortando. E pedindo ao Mestre Jesus que a gente possa aproveitar ao máximo tudo que acontece aqui nesta manhã. A palestra, convívio com as pessoas que encontramos e agradecendo ao Mestre a grande oportunidade de podermos ouvir um pouco mais sobre a doutrina, sobre o Evangelho. Estejamos todos em paz, tranquilos e focados no momento presente. E assim seja, Senhor. Nós vamos trazer aqui hoje nossa companheirinha Michele, que com todo carinho preparou as reflexões para esta manhã, e que ela possa, com certeza, ajudar a todos nós. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma data muito especial. É um dia da gente lembrar o amor de Deus por nós, quando a gente reencarna e filhos amados que somos, recebemos a idade de sermos gerados por mulheres sempre muito fortes, iluminadas e dentro do planejamento de Deus para a nossa vida. Na verdade, a gente nasce na família que a gente precisa e a gente habita no lar que a gente necessita para a nossa evolução. Esse mês, o grupo traz como estudo Deus confia seus filhos pela reencarnação na nossa vida. Por que eu coloquei o título do mês aqui? Só para a gente lembrar de uma coisa. Deus confia os seus filhos. Todo aquele que vem, todo aquele que reencarna, todos nós somos filhos dele. E por isso, por esse simples e grandioso fato, somos centelhas de amor. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o lar e a educação para o aperfeiçoamento do espírito. E aí, a gente vai começar com algumas citações e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas ao longo desse tempo que a gente tem aqui. No livro Consolador, a gente tem a seguinte questão: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí temos a resposta. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do entendimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente comum podem instruir,
mas só o da família que pode educar. A gente escuta isso muito fácil nas conversas do dia a dia, que deve ter estudado hoje, educação de casa, né? Então, isso. E é basicamente isso mesmo. Qual é a diferença? Coloquei aqui para a gente também não se esquecer. De instruir e de educar. Como foi dito para a gente, os estabelecimentos de ensino podem instruir. O que é instruir? Instruir é transmitir conhecimento, é ensinar e treinar. Basicamente é isso. Porque os estabelecimentos de estudo, né, hoje em dia, eles treinam habilidades que são habilidades comuns para a sociedade, não é isso? O que a gente precisa para a gente ter um convívio social que traga para a gente, ao longo da nossa existência, uma evolução econômica, evolução financeira, evolução intelectual. Basicamente, eles nos ensinam a ler, nos ensinam a escrever e nos ensinam a interpretar até algumas coisas, né? Assim, principalmente professores de português, que vai pensar nisso, já é interpretação de texto. Mas é importante a gente entender o seguinte, até professor de português, viu? Que maravilha! Até para a interpretação do texto, até para que a criança, vamos pensar na criança, até para que a criança consiga interpretar um texto e desenvolver o texto dentro da sua cabecinha, dentro do seu mundo, que a gente tem um mundo que é peculiar, né? Cada um tem um mundo que é só nosso, que está aqui dentro, a gente precisa ter educação. O que é essa educação? Olha aí, gente. Desenvolvimento do ser humano, das suas potencialidades, das suas habilidades, da sua competência. É uma verdade que se eu pego um texto, eu leio, e dessa leitura eu tiro uma compreensão. Se você pega o mesmo texto e lê, dessa leitura você tira outra compreensão. Nós somos irmãos, fomos criados no mesmo lar, pelos mesmos orientadores. Porque eu falo orientador por quê? Porque a gente é orientado pelo pai, orientado pela mãe, mas a gente também não é pelos nossos filhos, né? E aí, o que os avós, né, que tem um papel importante, fundamental, o que isso quer dizer? Cada um vai receber aquilo, vai processar essa informação, e aí cabe a cada orientador desse, a cada condutor, a cada pai, direcionar o filho de acordo com as suas habilidades. Um filho é muito habilidoso num ponto, outro filho é muito habilidoso no outro, e as habilidades são trabalhadas e desenvolvidas onde? Dentro do lar. E aí, seguindo, tem o seguinte ainda. Na sua grandiosa tarefa de cristanização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Ora, então, quando Deus nos colocou em determinado ciclo familiar, certo? Determinado grupo familiar, dentro de determinada habitação, casa, que é diferente de lar. E ali, esse núcleo familiar desenvolveu uma estrutura, não física, mas espiritual, a ser reconhecida como um lar. O que ele fez comigo? Michele, eu vou te dar condições de desenvolvimento. Eu vou te dar condições para que você se entenda, se compreenda e evolua. Não vou hoje ressaltar muitos pais, que hoje é dia das mães. A mãe tem um papel fundamental na vida, na educação, na formação e no nosso desenvolvimento. Quem hoje tem a sua mãezinha aos olhos físicos, sabe bem do que eu estou falando.
mas entende isso muito melhor quem hoje tem a sua mãezinha aos olhos espirituais. Porque é quando a gente deixa de ter o que é chamado de presença, é que a gente nota a real utilidade. O que foi essa mãe dentro da minha vida e dentro da minha criação? Ela é o pilar de uma família. Geralmente, a gente tem muito mais mulheres à frente de lares do que homens à frente de lares. Não é verdade? E a gente tem muito, graças a Deus, casais à frente de lares. Onde, então, ainda no Consolador, viu? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? E aí a resposta. As noções religiosas, olha aí, gente, com exemplificação, olha o exemplo, dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Olha que coisa linda, Sagrado Instituto da Família. A gente tem perdido muito isso hoje em dia. Hoje em dia a gente casa, vamos pensar em casamento, a gente ouve muito isso. A gente já casa pensando assim, se não der certo, você tá. Não é? A mulher vira e fala assim, eu quero engravidar, eu vou ter um filho. O filho é da mulher mesmo, porque se separar, vai ficar comigo. Então, a gente, lembrem disso, o nosso pensamento, ele tem poder. Somos co-criadores da nossa existência. Então, se eu começo qualquer projeto pensando que ele pode dar errado, e aí eu tenho que ter uma alternativa para ele, ele vai dar errado. Eu tenho que ter planejamento. Planejamento me faz ter uma meta, uma direção. Eu quero constituir uma família com essa pessoa. Ótimo, planejei. E aí, o que é que eu vou fazer para isso? Quais são os meus enfrentamentos? Quando eu faço um planejamento, eu tenho que ter noção do que eu vou enfrentar. O que isso vai trazer? É simples e é fácil o convívio diário dentro do lar? Não, não é fácil conviver com a gente. Se a gente mora sozinho, tem dia que nem a gente se aguenta, não é verdade? Imagine conviver dentro do lar e ainda termos a responsabilidade, mas a gente vai ver isso, a responsabilidade de sermos educadores. Olha aí o que está. Exemplificação dos mais altos deveres da vida. Para eu exemplificar algo para alguém, antes disso eu preciso saber. Se eu não me conheço, eu não vou conhecer meu filho. Certo? Tudo bem até agora? Então, vamos lá. A gente tem também lá no Consolador uma pergunta que é fundamental aqui a gente conversar. O período infantil é o mais importante na tarefa educativa? Olha aí, não quer dizer que é o único, quer dizer que é o mais importante. Por que é o mais importante? Eu tenho 45 anos de idade. Dia desse, saindo da casa da minha mãe falou assim, você não vai se despedir de fulano, chefe? E eu falei assim, eu não me despedi nem do meu irmão. Aí minha mãe, mas devia. Aí eu voltei lá e falei com meu irmão, Tiago, tô indo, hein? Voltei para a pessoa e falei, fulano, tô indo. Eu sou criança, 45 anos. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, o período infantil é o mais importante na tarefa educativa, mas enquanto mãe, ela ainda exerce essa tarefa até hoje, né? Aí a resposta é o mais sério, e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por que isso? Vamos olhar aqui para a gente, olha só. Até os 7 anos, o indivíduo encarnado está passando por um período de adaptação. Existe uma ligação muito maior desse ser relacionada ao mundo espiritual do que propriamente a carne, a matéria em si. Tanto que as crianças têm umas tiradas que a gente fica assim, nossa, né? Como? Pensa tão simples, já perceberam isso? Pensa tão simples, pensa tão fácil, tudo é tão simples, né, de se resolver. E olha bem, a recordação é mais viva do plano
espiritual e está suscetível à renovação do seu caráter. Opa, peraí, não quer dizer que é porque é criança, que não é um espírito antigo. Tem ali uma tendenciosidade. Nesse momento, essa tendenciosidade está adormecida e ele está aberto para quê? Para receber o lar, as influenciações necessárias a domar, a remodelar essa animosidade do passado, né, essas falhas, esses erros, o que vocês desejem chamar. É uma oportunidade de aprendizado que a gente tem dado por Deus. E aí, após os 7 anos, né, começa lá naquela cabeça, hoje pré-adolescente, né? Esse nome é bonito, é pré-adolescente. Né? Tem criança com 5 anos se dizendo pré-adolescente já hoje em dia. E aí, a gente encontra, né, essa aproximação maior do orgânico, do físico. Eu coloquei, existe então uma dificuldade nos processos de educação moral. Aí começam alguns enfrentamentos, porque algumas coisas afloram, algumas coisas vêm à tona. Então, atingida a maioridade, ou essas crianças conseguiram ser inicialmente, gente, é um pontapé inicial, inicialmente despertadas à transformação, ou a educação, através da educação no lar, ou ela vai ser transformada pelas provas no mundo. Qual que é aquele ditado que a gente bem conhece? Se não é pelo amor, é pela dor, certo? E aí a importância da luz interior, dos sagrados princípios educativos, a importância da família, né? A importância do lar. Qual para este, já no Livro dos Espíritos, a utilidade de passar pelo estado de infância? Bom, encarnamos com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para que o deve contribuir os incumbidos de educar. Entende que uma literatura fechou o que a outra estava falando? Por isso que eu coloquei aqui pertinho, para não ficar tão perdido nos nossos pensamentos. Complementa. A verdade, ela não é dita uma vez, a verdade, ela é dita várias vezes, em vários locais, e até sob formas e apresentações diferentes, né? Assim que a gente aprende. Que é o que motiva a mudança, que só opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Olha aí a fase. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil torna, olha isso, gente, brando, acessível aos conselhos da experiência que devem fazê-los progredir. Nessa fase, lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. O tal dever que Deus nos impôs como pais é uma missão sagrada. Olha aí o que está escrito no finalzinho. Terão que dar conta. Então, vamos de hoje em diante parar de pensar. Primeiro a gente para de pensar, para depois a gente já viver aquilo de uma maneira mais tranquila. Sobre certas decisões que companheiros nossos tomam quando viram as costas a tarefa educativa. Se você está ali e tem a oportunidade de exercer a tarefa, exerça. Crítica não nos cabe. É uma tarefa que foi acordada entre a família, entre o núcleo e a espiritualidade. Quem é que um dia vai cobrar isso? Sou eu? Não, sou imperfeita. É a espiritualidade. Faço a minha parte, porque também sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer. Então, eu faço a minha parte. De hoje em diante, a gente vai tentar criticar menos. E olha, se criticar menos também é fundamental. Acertei, ótimo. Não acertei, eu vou melhorar. Não fica na sua cabeça, não. Eu errei com meu filho, eu errei com meu filho, eu errei. Não. Se perdoa e vamos que amanhã tem outra oportunidade. Se não tiver outra oportunidade, daqui a 10 minutos, né, da gente repetir aquela tarefa. As crianças são os seres que Deus manda novas existências. Para que não lhes possa imputar excessiva severidade, Deus dá a todos o aspecto da inocência. Ainda quando se trata de uma criança aos pendores, cobrem-se as más ações com a capa da
inconsciência. É isso que Deus faz. Deus transforma aquele espírito antigo, imperfeito, numa coisa gostosa, né? Que não é gostoso? Você pegar um bebezinho, olhar para aquele bebezinho, não é gostoso você chegar em qualquer lugar, seja qual for a criança, seja seu filho ou filho de algum conhecido, e vir com um bracinho aberto, te dar um abraço gostosinho, né? Ou aquele sorrisinho sem vergonha que graça pode sair correndo, você sabe que é uma forma de carinho, não é? É isso que Deus usa. Não foi, todavia, por elas, por essas crianças, por esses espíritos, que Deus lhe deu o aspecto da inocência. Foi também, sobretudo, os seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, gente, receber conosco, dentro do seio familiar, um irmão espiritual, em que a gente precisa resgatar algumas funções, algumas tarefas de vidas passadas. Não é fácil. O que Deus faz? Vamos dar o esquecimento a essa dupla. E vamos fazer essa dupla aprender a despertar o que no coração? Amor. Certo? Sentimento de proteção, sentimento de pertencimento. É isso que assim, portanto, a infância não é só útil e necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Qual é o objetivo da gente estar falando do núcleo? Eu estou falando de uma coisinha pequenininha, estou falando de uma criança, estou falando de um pai, de uma mãe, estou falando de um núcleo familiar. Porque cada núcleo familiar se expande, cresce, aumenta. Pensa aí para mim. Lembra aí. A primeira dupla familiar que vocês se lembram da família de vocês. No meu caso, são os meus bisavós. Né? Eu me lembro só dos meus bios. A primeira duplinha familiar. Dá uma olhada hoje, agora lembra aí, de todo mundo que compõe a sua família. E saiu muito antes dos meus bios, né? Isso já vem de muito antes dos meus bios. Influencia ou não influencia diretamente cada vida dessa dentro do contexto da sociedade? Influencia, gente. A família é a centelha do amor de Deus por nós. A família é o nosso primeiro lugar de aprendizado. A família é o nosso grande desafio, porque dali em diante a gente projeta o que a gente aprendeu e desenvolveu dentro dela. Os sofrimentos fora do lar são muito menores do que o sofrimento dentro do lar. Para alguém que suporta algumas coisas dentro do seu próprio lar, alguns sofrimentos externos ficam mínimos ou insignificantes. É ou não é verdade? Com efeito, agora no Livro dos Espíritos, com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas aqui, inclinações, gostos inteiramente opostos aos outros. Como poderiam enfileirar-se entre vós? Senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tânis da infância. O que é tânis? É uma peneirinha fininha de seda. Uma peneirinha. Ali fica tudo o que não deveria atravessar esse lado. É ali, olha bem, é ali, é na infância. As coisas não deixam de existir, elas continuam existindo. É bom a gente entender isso. Porém, a gente as transforma. A gente cria novas realidades a partir daquela realidade. Não existem problemas. Existem desafios para o nosso aprendizado. Só. Pensando assim, fica mais leve. Outra dica para a gente, muito importante, ainda agora também do Evangelho. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo.
de servir de prova para alguns. Olha aí, vamos pensar nos pais. Filho difícil, prova para os pais e de meio de adiantamento para outros. Que outro é esse, Michele? É o filho difícil, gente. Às vezes vocês não veem a história que a gente fala assim, meu Deus, fulano nem parece que é daquela família, não é? Que o povo fala ovelha negra. Lembrei agora da música. Você é ovelha negra da família. O povo fala, gente, é muito diferente. Como que pode ser tão diferente de todo mundo da família? É justo por isso. Deus colocou ali, naquele lar, naquele ambiente, para que exista a transformação. Olha a responsabilidade dos pais, olha a responsabilidade desse ser. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que os bons recebem. É por isso, gente, que a criança tem que ser inocente mesmo. E se eu olho para ela e eu vejo ela um irmão que na vida passada tirou a minha vida e hoje eu sou mãe daquele ser, eu enxergo e eu não tenho ainda capacidade. Eu não tenho ainda a capacidade de acessar o imenso amor no qual eu sou formada. Eu não vou conseguir olhar para ele sem barreira. Não vou. É isso que Deus faz. Ele bota a barreirinha no meu olho e fala, Michele, não, porque é teu filho. E aí eu amo. Não é assim que funciona? E aí, esse mal, né, esse diferente, ele se abranda seu caráter, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos. E aí ele cita uma coisa muito importante, como ocorre na Terra, entre raças e povos. Nós não somos misturinha de tudo. Brasil, né? Brasil é abençoado demais, a gente mistura de tudo. Né? E é assim que acontece. Por que essa mistura? Porque a gente aprende, sim, com a cultura do outro, com os hábitos do outro, né? Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Mereceis as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Olha a tarefa, olha o poder que Deus dá com a maternidade. E a maternidade, reforçando, não se diz daquela que só a gente tinha uma falsa ideia, né? Só não é questão de pouco, não. Tem muitas outras coisas. Não se diz daquela que pariu, daquela que gerou no ventre e colocou no mundo. Se diz daquela que tem o olhar maternal, como se diz daquele que tem o olhar maternal. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam no coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e de ingratidão. Não é verdade? Quantas vezes eu vou dizer por mim, né? O ouvido mais perto é o meu. Quantas vezes eu fui ingrata? Quantas vezes? Quantas respostas mal dadas? Quantas atitudes mal feitas diante do amor que eu recebi? Somente amor. E a gente ainda não faz isso com Deus? Como Pai divino e soberano que Ele é? Quantas vezes Ele vai precisar me perdoar? Ele ensinou, né, Jesus, através de Jesus, que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Então, imagina a quantidade de vezes que eu já tive a oportunidade de recomeçar. É isso que o lar faz com cada um, nos dar essa oportunidade. Começar na intimidade do templo doméstico, a exemplificação de princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento. Observa isso daí. O meu procedimento, a minha conduta reta dentro do meu lar, dentro do meu ciclo.
uniformizando o próprio procedimento dentro e fora desse ciclo. Por quê? Porque quem eu sou dentro de casa, eu serei também lá fora. Ah, Michele, né, não. Tem gente que eu conheço dentro de casa é uma coisa, dentro de fora de casa é outra, hein? Não é assim que a gente pensa? Capa, máscara, bota o apelido que você quiser. A essência está ali. Ela é mesma dentro de casa e ela é a mesma fora de casa. Talvez fora de casa se sinta mais confortável para tal coisa e dentro de casa mais confortável para outra. Só entende uma coisa. Qualquer questionamento que vier na nossa cabeça, se a resposta para esse questionamento não for através do amor, a resposta está errada. Tá? Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. O espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que vão nortear sua existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Mais uma vez, esse é o livro Mecanismos da Mediunidade, confirmando aquilo que a gente já falou lá. Eu achei essa imagem linda, coloquei aqui para gente. Vou explicar. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Quanta coisa há agora dentro da dispensa da nossa casa que já está comprada, ó, tempão, que a gente ainda não usou, ou que a gente comprou ontem, mas que não nos fará falta se a gente doar. E eu achei fantástica essa história dessa menina. Foi em período de pandemia, no início de pandemia, onde todo mundo estava meio que guardado dentro de casa, né? E os pais, percebendo a necessidade, iam para a rua e, por exemplo, ela consegue repetir a tarefa que os pais faziam. Então, ela também ia para a rua junto, distribuir os alimentos aos mais necessitados naquele momento. Eu lembro muito bem também de minha mãe, quando alguém chegava, a gente estava em algum lugar para pedir dinheiro para comprar comida, minha mãe sempre falou assim: o que, que você quer? Você quer comer o quê? E aí, dentro da possibilidade dela, que nunca foi ter dinheiro, nós sempre, graças a Deus, tivemos tudo, nada nos faltou, comprava aquele alimento e dava para a pessoa, sem problema algum, para a pessoa não deixar, né, de se alimentar, de suprir aquela necessidade. Hoje, é muito natural isso para mim, e é muito natural isso para o meu irmão. E isso foi, por exemplo, dela. Minha avó, quando alguém batia o portão de casa de comida, ela ia para as panelas. Ia fazer o quê? Ela não ia negar. Essa semana, alguém falou, a gente estava parado num lugar, uma pessoa chegou e pediu dinheiro. Aí alguém da mesa falou assim: quer comer alguma coisa? A pessoa falou assim: eu quero água. Aí uma outra pessoa que estava sentada na mesa: garçom, água não se nega não, gente. Água. Isso é ensinamento. Né? A pessoa estava ali pedindo dinheiro porque ela estava com sede, ela não estava com fome. Foi perguntado se quer comer alguma coisa? Não, água. Outra pessoa já virou e já falou: garçom, água. Né? Ou ainda falou: água não se nega. A gente aprende isso, né? Porque a gente entende que na falta de tudo, a água não nos faltará. Então, a água não se nega. Não se nega nada, não se nega nenhuma demonstração. A gente não tem o direito disso, porque a gente está em dívida com Deus, Ele ama a gente muito. Ao menos uma vez por semana, forma o culto do Evangelho com todos aqueles que participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Ora, é o culto no lar, gente. Não vou pedir para levantar a mão, porque a gente não está aqui para envergonhar ninguém, nem mostrar ninguém. É íntimo. Quem aqui faz o culto no lar? Ah, Michele, mas eu não consigo fazer o culto no lar, porque ninguém faz comigo, eu faço sozinha. Primeiro que você não está sozinho. Você sabe que você não está sozinho.
Por si só, você já tem um mentor espiritual, ou vários, né? Porque às vezes a gente precisa de vários. Eu acho que eu tenho vários, porque eu sou uma pessoa meio trabalhosa. Acho que eles se revezam. E quando a gente se reúne para conversar sobre o que é edificante, o que é de Deus, posso não estar vendo ninguém do meu lado, mas existe ali uma falange de espíritos que está junto de mim, sim, que vai absorver aquele conteúdo daquela leitura, sim. Quando tiver que cantar, gente, canta alto. Quando tiver que ler um trecho, um livro edificante, leia alto. Quando tiver que reclamar, não reclama, tá? Nem alto. Quem dirá baixo. Quem cultiva o evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. É só disso que a gente precisa. O que Deus pede, Ele nos dá tanto. O que Ele pede é o seguinte: recebe quem vem para você através do convívio diário. Exala o meu amor. Não precisa ser o seu não, Michele, porque você é imperfeita. Exala o meu amor para que essa pessoa sinta o meu perfume. E aí multiplica, porque juntos nós iremos exalar o divino. É só isso que Deus nos pede. Para fechar, achei tão bonita, gente, tive que colocar. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Gratidão é algo que a gente tem que exercitar diariamente. E mesmo quando não estivermos repletos dela em nosso coração, a gente precisa trabalhar ela em nossa mente. Eu lá em casa tenho um potinho. Quando o dia está muito difícil, é aí que eu pego para escrever. Pego um papelzinho e tento me lembrar o que é que foi bom naquele dia. O que é que eu posso agradecer a Deus? E eu percebo que até o tropeço que me gerou uma ferida no corpo é motivo de agradecimento. Então, a gente precisa, sim, honrar nossos pais, mas honrar, antes de tudo, o Pai Celestial, que foi quem nos deu o sopro de vida. A leitura que foi feita antes, né, falava sobre frutos. Somos nós os frutos do amor de Deus. Por isso, nós somos perfeitos, sim. Só precisamos descobrir isso. Um beijo no coração de todos vocês, um afago bem especial no coração das mães, dos pães, né? Que são os pais que são mães. E que Jesus nos abençoe imensamente nessa data tão especial. É um dia que a gente sabe que todo o globo fica envolvido por energias muito benéficas. Então, que a gente esteja aberto a receber essas energias. Muito obrigada pela oportunidade. E que a gente possa, né, gente, lembrar todas essas palavras, essas reflexões que a Michele nos trouxe hoje. E realmente precisamos ouvir todos os dias, ainda precisamos disso. E agradecendo, né, a todos pelo carinho de estar aqui atento, e agradecer a Michele por essa reflexão valiosa. Nós vamos agora nos prepararmos para o passe coletivo que é dado aqui no salão, que, aliás, já está sendo dado desde o início dos trabalhos, mas que agora a gente possa estar mentalizando
respirando fundo, relaxando, encontrando uma posição mais confortável, porque quanto mais relaxados, mais bem-estar estivermos sentindo, maior assimilação das energias. E de uma forma mais tranquila, facilitamos também o trabalho desses amigos espirituais que, embora não os vemos, nem todos possam vê-lo ainda, pela sensibilidade, mas possam sentir calor, a presença deles entre nós. E aqui hoje, companheiros queridos, vieram também muitas mães receber o carinho dos seus filhos. Que a gente possa estar percebendo essa energia que vem do alto, que entra pelos nossos poros, por todo o nosso corpo, pelo chão, pelos nossos pés plantados no chão. Eles sobem pelos pés, eles descem pela cabeça, e nos preenche, nos inunda dessas energias curadoras, agradáveis, reconfortantes e curadoras, atendendo carinhosamente a cada um, de acordo com as suas necessidades. Se sintam abraçados, acolhidos, alimentem a alma, relaxem e se sintam também, em consequência disso, alimentado o corpo. Vocês saem daqui hoje diferentes de como entraram, porque é imensa o carinho e a amorosidade com que eles estão nos tratando, nos cuidando. E agradecendo ao Mestre Jesus esta oportunidade de estar nos recebendo pela providência divina, esse tratamento daqui hoje, desta manhã de domingo, onde podemos, com certeza, perceber a paz, a bondade, o amor incondicional que o Cristo tem por todos nós. Mentalizemos aqueles entes queridos que aqui não estão presentes, que gostaríamos que recebesse também esse tratamento. Mentalizem seus queridos, seus amigos, seus companheiros, para que eles possam também receber, porque o Cristo estende toda a sua misericórdia a todos aqueles que não estão aqui, mas que também são da casa, a essa cidade, ao todo o nosso estado do Rio, todos os estados do Brasil, aos países lá de fora, abrangendo
todo este planeta que ainda é de provas e expiações. Portanto, ainda temos dores, teremos dores, mas podemos também, com esta confiança e sabendo que Ele cuida de nós, termos menos sofrimento. E que o nosso Mestre Jesus continue tendo misericórdia de nós e nos ajudando, e que a gente possa sair daqui pleno, abastecido de fé, de carinho, de amor, de conforto, e distribuir para aqueles que passarem por nós até nosso trajeto daqui aos nossos lares, lembrando que não podemos esquecer que o nosso pensamento deve também chegar aos lares, para que tudo seja harmonizado, tudo seja ajudado. Obrigado, Senhor Jesus, pelas graças recebidas aqui hoje, pelas bênçãos, Senhor Jesus, e pela sua misericórdia. Cuide de todos nós, Senhor Jesus, que assim seja.